impressionante, porque ele mostra assim que o grande desejo de Deus, que era habitar com os homens, ele se cumpriu. Amém. Então, em Apocalipse 22, ou é 21, eu acho, ele fala que a noiva, ela desce, a nova Jerusalém desce, adornada para o noivo, e ali Deus habitará com os homens eternamente. Amém? Amém. Então, se um dia Deus habitou num tabernáculo feito por mãos humanas, lá no Antigo Testamento, o seu desejo é habitar com o homem, né, na Nova Jerusalém. Amém. E todos hoje somos preparados para isso. Amém? Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Então, o segundo parágrafo. O tabernáculo não foi invenção humana, irmãos, mas foi minuciosamente planejado por Deus. Por essa razão, tudo nele tem relação com fatos celestiais. Então a gente viu durante todo o livro que o tabernáculo ele era especial, porque tudo nele tinha um princípio espiritual. Amém. Então, quando você olha para o tabernáculo, você vê o quê? O átrio exterior, você vê o santo lugar e o santo dos santos. E o Senhor, ele estava onde? No santo dos santos. O que há de espiritual nisso? É porque hoje nós também somos divididos em três partes: espírito, alma e corpo. E o Senhor hoje habita no lugar mais interior em nós, que é o espírito. Amém? Então, Deus se dispensou para dentro de nós. É por isso que Paulo, né? Foi Paulo que falou? Né, não, foi o Senhor que falou, desculpa. Ele falou que tabernaculou entre os homens, né? Foi em João que? João 1 ao 14. 1,14, amém. Então o Senhor tabernaculou entre os homens, né? Senhor Jesus. Então suas medidas e quantidades e materiais empregados, sem dúvida, têm significado espiritual. Como temos visto, alguns itens do tabernáculo representam Cristo, enquanto outros a igreja. É importante frisar que, por meio do estudo do significado espiritual desses itens, não tensionamos apenas aumentar nosso conhecimento sobre tipologia ou que o limite é a igreja. Então, quando a gente está na igreja, o inimigo não pode nos tocar, né? Então, nós temos que estar nesse viver com os irmãos. Amém. 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 É isso mesmo que a Soraya falou, né? Como ela explicou, o tabernáculo ele pode ser visto de duas maneiras, né? Ao mesmo tempo que ele tipifica homem tripartido, né? O alto do corpo, o santo lugar, a alma e o Espírito Santo dos santos, né? Também ele representa, ele também pode ser representado pela igreja, né? Amém. Que é o que? O primeiro aspecto, o átrio, é o aspecto da unidade entre o povo de Deus. Amém. Ou seja, todos aqueles que foram regenerados, como a Soraya falou, né? Eles fazem parte da igreja, então eles já estão dentro do tabernáculo. E o santo lugar representa o serviço e o santo dos santos, a nossa comunhão com Deus, né? Quando nós estamos no Espírito, né? E eu pude ganhar muito nisso, como ela disse, estão falando do átrio, então vamos focalizar nisso, né? Na parte que o Tiago falou, tem uma frase interessante, que ele fala assim, que tudo que, toda essa figura do tabernáculo, na verdade, ela é apenas uma sombra do que nós estamos vivendo hoje, né? Então, o átrio, o que é que tipifica o átrio? Qual é a importância do átrio? É porque ele delimita, vai até falar um pouco no ponto de alguém aí, ele delimita quem é filho de Deus e quem não é. Sim. Se não tivesse o átrio, não dava para saber quem é e quem não era filho de Deus. Mas tendo o átrio, dá para saber. Amém. Então, na verdade, o átrio, ele mostra, como se ele representa, assim, o capítulo falou, né? A questão posicional, né? Ó Senhor Jesus, né? Todos aqueles que são regenerados, eles já automaticamente estão dentro do tabernáculo, né? Ou seja, eles estão no mínimo dentro do átrio. Ó Senhor Jesus. E como a gente sabe, espiritualmente falando, é isso, né? Mas o nosso viver, será que as pessoas sabem que você já está pelo menos dentro do átrio? Ó Senhor Jesus, né? Será que as pessoas enxergam que nós somos filhos de Deus, né? O que eu pude criar foi isso, né? Assim, o Senhor, antes era uma sombra, mas hoje isso precisa ser a minha realidade. Aí, onde eu estiver, as pessoas precisam reconhecer que eu sou o tabernáculo. Eu sou a habitação de Deus aqui na terra. Ó Senhor Jesus. E eu, juntamente com os irmãos, eu formo a igreja e eu posso vivenciar tudo isso que foi representado pelo tabernáculo no passado. Hoje eu posso vivenciar em espírito. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Então foi isso que eu ganhei, né? Assim, que
o mais importante que eu ganhei foi isso, que onde eu estiver, as pessoas elas possam perceber que eu sou um filho de Deus, né? Porque eu já sou a habitação de Deus aqui na terra. Indivíduo. Enquanto o bronze tipifica, bronze representa o julgamento. Então, aqui essa coluna de bronze tipifica um homem que passou pelo julgamento. E aqui ele vem falar que se desejamos ser úteis para Deus, precisamos passar por seu julgamento, que vem a nós por meio de todas as situações de provação e sofrimento que Ele, amorosamente, permite acontecer conosco. Nessas situações, Deus nos purifica de nosso ego, de vivermos de acordo com a nossa vida da alma, limpa-nos de todo orgulho, ambição e murmurações, purifica-nos do pecado de viver independentemente dele. Cada vez que somos aprovados em situação de julgamento, mais úteis nos tornamos para Deus. E depois ele vem falar da coluna que é de madeira e a sua base de bronze. A madeira, ela tipifica a natureza humana, né? Mas o Senhor, ele não escolhe a madeira, ele não escolhe a coluna pela madeira, porque ele não vê as nossas qualidades, não vê o que a gente é capaz de fazer, mas ele vê o nosso bronze. O que importa é que se você crê no Senhor, se você foi regenerado e passa por esse julgamento dia a dia. E aqui ele vem falar que as bases têm por função manter as colunas eretas. Se nós não tivéssemos passado pelo julgamento da regeneração, qualquer coisa que Satanás colocasse no meio do caminho, a gente ia desistir do Senhor. E hoje, nós somos totalmente tentados por Satanás. No Alimentário vem falar, né, que o Senhor nos escolheu por sermos candidatos fortes no reino. E Satanás, ele não quer isso. E nós hoje estamos com corrida cristã, né? E Satanás, ele coloca todas as coisas para nos impedir de reinar, né? E vem colocar julgamentos e vem falar, né, mas aleluia, porque nós temos um advogado justo. Amém. Diante do Pai. Amém. E aqui ele falar que constantemente nos acusa em nossa mente, dizendo que por causa de nosso passado ou de nosso temperamento, não podemos sequer desejar ser colunas da igreja. Precisamos responder: Satanás, eu já passei pelo julgamento de Deus. Amém. O próprio Senhor Jesus me julgou na cruz, quando levou a morte meu velho homem. Por isso, Deus entregou-lhe todo o julgamento. Amém. Somente Ele tem a posição e o direito de mostrar-me qualquer coisa que não lhe agrade. Sempre que Ele me julga por essas coisas, eu me arrependo. E desse modo, posso continuar em pé, servindo ao Senhor e à igreja. Amém. É andar no Espírito. Nós, como ministros da Nova Aliança, nós temos esse encargo de não só ler a palavra, mas ficar na letra, mas de praticar produzindo vida. E a nossa vida, ela não pode ficar só para nós mesmos, mas elas têm que transmitir como rios para as outras pessoas. Nós precisamos ter a responsabilidade de tudo que nós falarmos, transmitir vida, transmitir o Espírito do Senhor. O Senhor nos confiou tudo que Ele tem. Senhor Jesus, possamos ser ministros da Nova Aliança. E possa, em tudo que Satanás vamos apontar, né? Não vai ter nada errado, porque nós vamos estar no Espírito. Amém. O Senhor, Ele é todo perfeito. Amém. Mas o Senhor sabe até que ponto a gente aguenta. Sim. E se Ele está te dando certo tratamento, tipo, compartilhar na manhã, não fez tanto, é porque o Senhor quer te ver no reino. Amém. Aí fala também que os nossos amiguinhos, nossos irmãos, sabe? Eles são também pessoas que foram feitos para nos tratar, né? A gente sabe que na vida da igreja, os irmãos, e às vezes nossa alma é imensa e tudo mais. Só que aquilo também não é nem só os irmãos, mas também a nossa família, né? Às vezes, a minha mãe fala, quer dizer, eu quero ir para algum canto e minha mãe não deixa. Isso também é um tratamento. É das mínimas coisas que surgem as grandes. E a gente conseguir realmente passar pelas coisas pequenas. Talvez cresça, sim, mas o Senhor realmente, Ele nos ama. Amém. E vai estar sempre ao nosso lado. Amém. Amém. A Karine falou que as cortinas, elas representavam duas coisas, né? Que é a santidade e a justiça de Deus. E o ato era o limite do tabernáculo. Então, não era possível passar sem que você se identificasse com a oferta. Senhor Jesus,
E naquela época eram os animais. Mas hoje o Senhor se tornou o nosso sacrifício. Ó Senhor Jesus. Então quando nós tocamos na morte do Senhor, quando nós recebemos o Senhor e fomos regenerados, recebemos a salvação, então nós nos identificamos com Cristo, né? Então naquele momento ali, o sangue do Senhor nos limpou e nós podemos ter acesso ao átrio. Ó Senhor Jesus. Então naquele momento a gente já pode depois ter acesso ao santo lugar e ao santo dos santos, e desfrutar do Senhor no Espírito. Ó Senhor Jesus. E através disso, de desfrutar do Senhor e de ser trabalhado pelo Senhor, através dessas situações que ela compartilhou, que nós somos representados por essas colunas. E ele fala que essas colunas têm o bronze, né? E isso significa o Cristo, né? Que se tornou a nossa justiça. E é por isso que nós conseguimos ficar de pé. A coluna é aquilo que serve para sustentar, né? Então hoje o Senhor está nos usando como colunas da igreja. Ó Senhor Jesus. Então no nosso coração tem que ter mais realidade disso, né? Senhor, eu sou coluna. Ó Senhor Jesus. Então todos os dias eu preciso aplicar a justiça de Deus. Eu preciso pedir o sangue do Senhor. Ó Senhor Jesus. Para somente assim eu ter acesso ao Santo dos Santos, né? Senhor Jesus. Então que o Senhor nos dê mais esse coração, né? Cada dia está buscando mais ao Senhor. E aproveitar as oportunidades para ser trabalhados por Ele, né? Que é para essas colunas ficarem sempre eretas, né? Para que nós precisamos estar retos e puros diante do Senhor. Amém. Senhor Jesus. Dos que eu ganhei mais, né? Da página 131, fala que o Senhor despertou o coração de Esdras para edificar, né? E o Senhor, a cada dia o Senhor tem nos despertado um pouco mais para edificar a igreja, né? Ó Senhor Jesus. Às vezes eu me lembro de há um tempo atrás, como eu era assim, voador, né? Eu era alheio, né? As coisas acontecendo, sabe? E eu fico me lembrando, meu Deus, onde é que eu estava nessa época? Ó Senhor Jesus. Irmãos, hoje a gente já consegue estar mais ativo na obra do Senhor. Deus tem nos despertados para, junto dos irmãos, edificar a igreja. Amém? Graças a Deus. Ó Senhor Jesus. Então, agora fala aqui que quando eles foram despertados, aí lá em Esdras 4:4 fala: as gentes da terra, né, as pessoas da terra, desanimaram o povo de Judá, inquietando no edificar. Olha isso. A gente custa acordar, e quando a gente acorda, as pessoas da terra querem nos desanimar. Ó Senhor Jesus. O Senhor, eu vou dar um exemplo, né? Nas conferências, o Senhor nos desperta tanto no nosso espírito. Mas quando nós saímos naquela esfera, Satanás já providenciou um bocado de gente para te desanimar. Aí quando chega lá no meio do semestre, tu já tá assim, ele precisa desse negócio mesmo não, né? Precisa dessas coisas todas, né? Mas precisa, porque o Senhor precisa voltar. O Senhor só vai voltar, esse reino vai se tornar do Senhor e do seu Cristo quando a igreja for edificada. E nós somos os parceiros, né? Empreendedores e construtores da eterna história. Diga assim para quem está do seu lado: nós somos parceiros e construtores da edificação da igreja. Ó Senhor Jesus. Com a mão nós edificamos. E com a outra nós lutamos contra o inimigo. Ó Senhor Jesus. Mas aí, irmãos, o inimigo é tão astuto. E é como a Rebeca falou, né? Aí ele vai te dizer, ele vai te lembrar do que você fez, ó. Você está lá edificando. Você está com uma mão, está com uma colher de pedreiro, com a outra está com a espada. Aí ele diz: não se lembra não? O que é que tu tem feito, então, pelo que tu fez? Nossa, aleluia, né, irmão? Por essas figuras maravilhosas. Que hoje são realidade para nós. Esse bronze é julgamento. E o Senhor já foi julgado por mim. Ó Senhor Jesus. E o melhor, irmão, ele foi testado, ele já foi aprovado. Então a condenação que era para mim foi sobre ele. Agora, já nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Vocês lembram quando a gente lê o livro, aquele lá, Cristo todo inclusivo, né? O irmão falou, que ele ia ter comunhão com o Senhor, era no monte, né? Ele ia lá, bem cedinho.
ter comunhão com o Senhor, sabe? Buscava o Senhor, chorava, orava o Senhor. Aí quando ele estava descendo, aí Satanás começava a dizer tudo o que ele era. Você é isso, você fez isso, você está pensando naquilo, você está... Aí ele se martirizava muito por causa disso, né? Porque o que Satanás acusa é de algo que, por fatos que já aconteceram, né? Ele faz com que a gente ache que tenha fundamento aquilo que ele está falando. Ele é o acusador. De dia e de noite ele acusa os irmãos, né? Mas aí o irmão teve uma experiência. Ele tocou na eficácia da obra de Cristo, tá? Aí certa vez que ele estava descendo, que ele estava escutando aquelas coisas na mente, ele disse assim: Satanás, é verdade, eu sou tudo isso, realmente, eu não sou essas coisas todas, eu não presto, mas Cristo, Ele sim é bom. Ó Senhor Jesus! Amém. Ele foi esse bronze, e de quebra, Ele também é a prata, porque Ele nos reconciliou com Deus. Ó Senhor Jesus! Amém. E Ele de quebra me justificou. Amém. Aleluia, irmãos. E tudo isso é só o ato, né? Semana que vem nós vamos entrar no santo lugar, hein? Amém. E na outra semana tem mais. Amém. Mas graças ao Senhor, irmão. Amém. Como o Tiago falou no começo. Antes era só figura, mas hoje é realidade para nós. Como tomar essas palavras? Não vamos tomar por mero conhecimento. Agora eu sei o que é que tipifica. Não. Agora eu sei o que é que Cristo fez por mim. Amém. Agora eu sei que foi aberto para mim um novo e vivo caminho. Amém. Irmãos, isso é maravilhoso. Amém. Nós somos as pessoas erradas e nasceram na hora certa. Amém. Graças a Deus. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Mas eu quero que isso seja real no meu viver. Amém. Senhor Jesus. Amém. A Belém falou que onde quer que você esteja, você tem que estabelecer os muros, né? Você tem que estabelecer os muros na sua faculdade, na sua escola, na sua casa, no seu bairro. E eu estava pensando que antes de tudo isso, né, eu tenho que estabelecer muros no meu coração. Né? Porque eu achei uma frase muito interessante aqui. A ausência dos muros indica não haver ali governo nem autoridade, sendo como uma terra de ninguém, onde qualquer pessoa pode entrar e influenciar o povo. E eu, puxa, se eu não tiver esses muros no meu coração, né, qualquer pessoa vai passar por ele, né, e vai me influenciar. Senhor Jesus. E isso vem todo dia, né? Eu estava hoje na faculdade, eu comentei que ontem teve reunião, que hoje ia ter de novo, né? Aí os meus colegas, puxa, essa igreja vai te matar. Porque eu estou no semestre que é muito puxado, né? Acho que é um dos mais puxados. E eles ficam vendo que quase todo dia à noite eu tenho reunião, né? Eles ficam dizendo, macho, isso vai te matar, um bocado de coisa para estudar. E eu, Senhor Jesus, né? O que vai me matar são eles, né? Eu ficar ouvindo eles, né? Mas isso aqui é o que me mantém vivo. Amém! Senhor Jesus, se eu não tiver esses muros no meu coração, né? Essas coisas vão me influenciar e eu vou acabar de reunir. Né? Ó Senhor Jesus, irmãos, que esse ato possa ser uma realidade no nosso vida. Amém! Senhor Jesus. Amém! Aleluia. A vida eterna, o próprio Deus